ACADAVcast desta semana, tratando neste início do mês de maio sobre as profissões. Trabalho a ser realizado pela professora Marisa Barros, junto com os alunos de AVD e também com a aluna que faz as oficinas de Soroban, de Braille e as demais oficinas aqui da CADAV, a Cacilda. E hoje o nosso convidado é do meio jornalístico, as informações para Campos Novos e região do jornal O Celeiro, jornal de maneira impressa, que tem bastante rotatividade, visibilidade e leitura pelos leitores de Campos Novos e região, abrangendo aí boa parte dos municípios da Amplasc e também aí os municípios arredores aí, onde tem a circulação do jornal O Celeiro. Desejar uma boa tarde, William, seja bem-vindo aqui à ACADAV, no nosso podcast, o ACADAVcast. Obrigado pelo convite, quero agradecer a vocês por estar aqui, para mim é um momento especial, é uma alegria conhecer um pedaço da CADAV que eu não conhecia, e esse podcast eu já tinha ouvido falar nele, já recebi feedbacks positivos, então para mim é muito feliz estar aqui. Que bom, ficamos felizes também pela participação do William e também representando aqui esta empresa que tem bastante importância, principalmente nesta atividade que nós estamos trabalhando aqui na CADAV, onde que vai levar aos alunos bastante informação a respeito da informação. A veracidade dos fatos, a checagem das informações, as fontes recebidas e como que é a circulação da informação em Campos Novos e a receptividade da população quanto a essas informações. A credibilidade do jornal que já vem de tempo, né, William? A gente completou ano passado 30 anos de jornal impresso, né? Era uma empresa fundada pela Alcine Basso, que era uma jornalista aqui de Campos Novos. Em 2009 ela foi embora de Campos Novos, e depois um grupo de empresários adquiriu, ainda ficou por alguns anos, e eu sou proprietário há 3 anos. Muito bem. E quem vai estar quem vai estar conosco aqui nesse podcast é a Cacilda, como já mencionei, e também temos mais 2 usuários, mais 2 alunos aqui da CADAV, que daqui a pouco também vai interagir aqui com o William, que é a Doralina, e também o João Batista, que vão estar aí nesse bate-papo conosco aqui no nosso ACADAVcast. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, acesse ACADAV Campos Novos lá no YouTube. Você também pode acessar nossas redes sociais, o Instagram, ACADAVCN, e também o Facebook, acadave.camposnovos. Você vai ficar por dentro, inteirado de todas as nossas notícias aqui também da ACADAV, as atividades que são realizadas e também o nosso portal de notícias, que também é no site www.acadave.com.br, onde que você clica nos links e principalmente não esqueça de clicar no link de transparência, onde você tem todas as informações relacionadas à nossa origem financeira e também à destinação. Boa tarde, Cacilda, seja bem-vindo ao nosso ACADAVcast. Boa tarde, professor. Também quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito contente de me convidarem e de eu ser escolhida hoje de participar desse podcast. Muito bem, uma boa tarde também para o William, que está gentilmente boa tarde, William também. Está aqui e aceitou esse nosso convite de bom grado. Cacilda, alguma curiosidade para nós iniciar nosso podcast aí com o William a respeito da vida profissional dele, dessa escolha, como que é a carreira, enfim, o que você tiver, fique bem à vontade. Nosso podcast ele é um bate-papo bem descontraído, bem informal. Fique à vontade e o que você tem curiosidade de saber a respeito do jornalismo. Quero saber o que levou ele a escolher essa profissão. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Até demais, desde a escola. Já era repreendido por ser muito comunicativo, falar demais, né? E como eu falei anteriormente aqui nos bastidores, a gente fala muito alto também, né? Mas eu saí para estudar fora quando eu era mais novo, fui fazer técnico em agropecuária, me formei, não trabalhei na área, e depois comecei também a trabalhar, a fazer faculdade de pedagogia, que eu me formei. Mas quando eu voltei, eu estudei em Água Doce, no Colégio Agrícola de lá. Quando eu voltei para cá, eu fiz alguns cursos de auxiliar, de telemarketing, marketing, vendas, atendimento ao cliente. Na época era na Microlins, e eu fui encaminhado ao mercado de trabalho no jornal Celeiro, que era da Alcine Basso naquela época, para vender anúncios e vender assinatura, né? E nesse momento ali eu comecei a trabalhar com isso, visitar as empresas, conversar com as pessoas, né? E a minha comunicação facilitou bastante isso. E no jornal, na maioria dos jornais do estado, nos jornais que existem hoje, todo mundo faz de tudo um pouco, né? Então a gente começou a fazer reportagem, foto, vender, né? E de porta em porta, nas empresas vender.
Então acabou que eu entrei na comunicação ali, acredito que já era uma coisa que era inserida em mim, mas eu acredito que nesse momento ali eu vi que era um campo que eu poderia trabalhar, me desenvolver dali em diante. Muito bem, e na família só você seguiu essa carreira, William? De comunicação, sim. O meu pai, ele era vendedor de bebidas aqui em Campos Novos, na Germano Fopa. Minha mãe era dona de casa, e na minha família tem produtores rurais, tem um tio meu que é açougueiro e o pessoal mais de outras áreas. Então tua família é camponovense? A maioria veio de Tangará, né? Meu pai é natural de Tangará e também Tangará, Campos Novos, Videira, né? São 12 irmãos do lado do meu pai, 12 irmãos do lado da minha mãe, né? Com mulheres também, então é uma família bem grande. E na área da educação, né, William, de uns anos para cá, ela mudou bastante a metodologia de trabalhar a parte comunicativa do aluno, né? Aquilo que foi trabalhado com você, que você lembra lá no ensino fundamental, que na minha época fazíamos bastante o jogral, né? Que era aquele conjunto de alunos, cada um falando uma parte de um texto, de uma literatura, enfim, né? Foi trabalhado isso com você? Você tem lembrança que isso tenha colaborado para essa tua comunicação e, enfim, ajudado hoje naquilo que você desempenha? Não? Na escola foi trabalhado bastante isso, mas eu acredito que isso foi mais trabalhado depois no ensino médio, né? No ensino médio eu pude me comunicar mais, fiz curso de oratória, fiz curso de desenvolvimento pessoal, então eu acredito que nessa época do ensino médio é que eu consegui me desenvolver mais, na faculdade também, apresentando trabalho, né? Falando com as pessoas, então acho que isso que me ajudou mais nesse período da vida, assim. Você gostava de se comunicar na escola, Cacilda? Na época que você ia na escola, você participava de falar poesia, cantar música, dançar quadrilha, essa parte de socialização com os demais alunos? Sempre participei, só que eu estudei foi pouco tempo. Quando criança foi pouco tempo, porque devido ao meu problema, na época não tinha muito profissional, né, assim, de oftalmo. Aí o médico oftalmo falou pro meu pai que eu não podia mais estudar, eu tinha 9 anos, estava na 2ª série. Sim. Eu não podia mais estudar porque eu forçava muito a visão. Daí eu enxergava só de um olho e bem pouquinho, né? Daí eu parei. Aí eu voltei a estudar quando eu já tinha 47 anos. Daí eu estudei, fiz de novo de 1ª a 4ª série, daí fiz de 5ª a 8ª e daí fiz o ensino médio no SESI lá de Caçador. E na nossa época, né, Cacilda, eu acredito que eu não sou... Temos a idade não tão longe com a Cacilda, né? Mas eu posso dizer assim, na nossa época, por exemplo, o profissional, seja de jornalismo, seja de rádio, de televisão, nem se fala, né? O distanciamento que tinha esse profissional com a sociedade, digamos assim, né? Era um mundo totalmente diferente. A gente que era leigo no assunto chegava a pessoa num nível totalmente lá em cima, né? Era difícil o acesso. Na tua época, você também era? Você conheceu chegou a conhecer algum jornalista, um locutor de rádio ou alguma coisa de TV? Não? Não, eu não... quando eu enxergava, não. A gente morava sempre no interior, né? A gente só escutava no rádio, né? Era só rádio e a gente ficava imaginando como que as pessoas estavam lá dentro do rádio. Mas eu sempre participei de quadrilha, eu gostava, sempre gostava de quadrilha, de dança, de dizer verso, eu adorava dizer verso. E foi sempre também de querer saber as coisas, né? Perguntar para os professores, eu era muito curiosa, isso até hoje. Tem alguém que te inspirou, olha? Ou te inspira ainda? Alguém que você se inspira hoje para fazer tuas matérias? Você tem uma linha de escrita, digamos assim, lá no jornal que você segue alguém? Não? Necessariamente não, né? A gente sempre admira profissionais de comunicação que trabalham na comunicação. Eu, por ser William, né, que a gente sempre tem o William Bonner como referência, né, que é o jornalista do Jornal Nacional. O meu nome não foi William pelo William Bonner, foi William porque a minha mãe gostava e o meu pai gostava de Rodolfo, então foi colocado William Rodolfo. Mas eu sempre acompanhei o trabalho do William Bonner, de Santa Catarina, que tem grandes jornalistas, né? Sônia Bride, de Santa Catarina, que faz Fantástico e vários quadros do Fantástico, né? E os Scamparini também é de Santa Catarina, não lembro se é de Blumenau, de Brusque. Então, assim, aqui nós temos vários profissionais, assim, que são grandes jornalistas, grandes pessoas que trabalham nos meios de comunicação e essas pessoas acabam nos inspirando, né? É que nem
ela falou que rádio, né? Então eu também, na minha infância, a minha mãe escutava rádio, né? Rádio Cultura, e acabava que ali também a gente aprendia, era o principal meio de comunicação, e a gente também não sabia como que a pessoa cabia dentro do rádio para falar, né? Só foi aprender depois. Então eu, para mim, quando eu entrei no jornal, para mim também era muito novo, era um setor totalmente novo, eu não conhecia nada de como funcionava o jornal impresso. E daí depois eu acabei estudando diagramação, né? Que a diagramação para nós é como se você fosse pegar um quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, as reportagens nas páginas, né? Então isso na época tinha um programa de computador para fazer, hoje eu ainda faço no computador, que é o InDesign. Então lá a gente tem as 12 páginas do jornal e ali a gente vai posicionando, vai montando o quebra-cabeça, com os anúncios, com as reportagens, ver o que é um título, o que é um subtítulo, o texto do jornalista, a foto, né? Então isso dentro do jornal impresso é muito presente. E daí aprendi também a design gráfico, né? Que é também fazer essa diagramação, mas fazer revista, fazer anúncio, fazer várias coisas. Então a gente começou a se desenvolver dentro disso, né? Eu lembro que na primeira vez que eu fui, hoje a gente imprime o nosso jornal em Lages, né? Na Gráfica Araucária. E eu fui lá, a primeira vez que eu fui, eu não conhecia como imprimir um jornal. Então lá eu vi uma máquina enorme, com vários rolos, o papel em bobina, né? Eles encaixam o papel nessa máquina e vai passando por 4 rolos ali, que vai deixando cada rolo a sua cor de tinta, né? Que é o vermelho, azul, amarelo e preto, que formam as cores do jornal, e daí sai impresso lá no final, né? Ele é cortado e depois dobrado. Então, para mim aquilo me encantou, né? E é uma coisa que eu ainda vou às vezes ver, e eu fico apaixonado não só pela impressão, mas aquela coisa de cheirar, né? A gente que trabalha com design gráfico, tipo, eu chego numa loja, em algum lugar, tem um flyer ali, um papel, eu já pego, já cheiro pra mim ver a tinta, né? O cheiro da tinta. Então, quanto mais cheirar tinta, quer dizer que mais bem impressa foi, sabe? E ver detalhes, né? Eu pegava, antes de trabalhar em comunicação, eu pegava uma revista, folhava e jogava lá na mesa. Hoje já olho com outros olhos, né? Então, assim, a gente começa a aprender muito sobre o setor dentro do próprio setor. Alguma curiosidade a mais, Cacilda Poilha, aí que te venha em mente nesse momento? Não, no momento, a única coisa que eu lembrei é que ele falou da Sônia Bride, que ela é de Caçador. Ela é de Caçador. Não lembrava de onde que ela é. Conterrânea daí no caso. Conterrânea da... Legal. No momento, nossa, ele falou tudo. Ele falou tudo que eu tinha curiosidade. Que bom então. E quando a gente se identifica com alguma coisa, não tem, né? Tudo que você vê, você está tentando captar a informação. Eu penso que se por acaso um dia eu tiver que parar com o jornal impresso, eu continue trabalhando no setor de comunicação, né? Assessoria de imprensa, outro tipo de comunicação. Mas enquanto eu acredito que Deus permitir as coisas derem certo, a gente vai trabalhando e sempre desenvolvendo. Até porque nesse setor de comunicação nunca a gente tem que se achar perfeito, né? A gente tem que pensar que todos os dias a gente tem que fazer o nosso melhor. Então eu acredito que isso dentro de todas as profissões é uma forma de trabalho bem consciente, né? Aí a Cacilda também participou do nosso podcast e agora nós estamos com o João Batista, que também faz parte da oficina de AVD, Atividade de Vida Autônoma. Boa tarde, João Batista. Boa tarde aqui para o William. Boa tarde. Boa tarde. João Batista. O João Batista, ele é um amante da música gaúcha, William. Lá no jornal você lê, tem um espacinho para música, para tradição gaúcha, para cultura gaúcha? Sempre foi abordado esse tema, até porque Campos Novos é também gaúcho, né? Eu lembro muito uma fala da professora Inedi, que é a historiadora, que comentou que a maioria de Campos Novos não é italiano, português e tudo mais, a maioria é gaúcho mesmo, né? Então a gente tem uma editoria que é cultura, né? Essa editoria a gente aborda tradicionalismo, cultura gaúcha, cultura musical,
qualquer tipo de cultura, a gente está dentro dessa editoria e sempre que é possível a gente produz um material dentro dessa editoria. Muito bem. Qual que é o cantor que você gosta mesmo, João? Aí o Porca Véia, né? Os Bertucci. É? E os Bertucci e os Serranos. Os Serranos você gosta também, né? É. E aquele lá do fundo da grota, você não gosta? Aquele Baitaca também, né? O Baitaca, não, o João Batista é. E aí, João Batista, você já ouviu falar no William? William do Jornal Celeira? Eu já vi falar dele. É? Não. Do Jornal Celeira também, né? Sim. Aham. O João escuta bastante a rádio, né, João? Sim. Quando tá em casa, a rádio é 100%. É 100%. Aham, e daí lá, às vezes, fala do Jornal Celeiro, né? Falo. Muito bem. E qual que é, William, qual que é a parceria que você tem com a imprensa falada aqui em Campos Novos? Tem alguma parceria ou, digamos assim, são companheiros de trabalho? As duas coisas, né? E graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar no Jornal Celeiro, a gente ampliou essa parceria com os veículos de comunicação em todas as rádios, Rádio Cultura, Rádio 104.9, Rádio Simpatia, porque a gente trabalha todos no mesmo setor. Então a gente sempre se ajuda com matéria, se ajuda com pautas, né? Porque às vezes, né, dependendo do momento, não tem muita matéria para fazer. E acaba que a gente tem essa parceria. Então, atualmente, nas duas rádios, Rádio Cultura, Rádio Simpatia e também acho que na 104, é lido as manchetes, né, na quinta-feira, que é o dia que a gente circula o jornal. Então, eles leem as manchetes, dão destaque a alguma matéria, ou às vezes de capa, ou matéria interna. Então, a gente trabalha bastante e a gente também acaba divulgando eles, né, também. Então, tipo, um tempo atrás ali, a Rádio Cultura fez 65 anos, a gente fez uma matéria de capa, contou a história deles. Então, a gente se ajuda, né. Eu tenho essa vantagem de ser impresso, né, eu brinco com eles, que daí eu não preciso ficar brigando entre as rádios, né. Exatamente. Mas a gente sempre acolheu a todos. E dá o crédito também, né, para reportagem. Dá. Às vezes a gente vê lá no site ou nas redes sociais, tanto de qualquer uma das três emissoras, né, dando crédito lá, Jornal Matéria, Jornal Celeiro, né. E é bacana isso, né, isso que a gente vai abordar mais à frente, né, numa conversa mais a respeito dessa colaboração entre não somente aquilo que é local, mas também regional, né? Porque às vezes a gente vê essa rivalidade, né? De não querer dar o crédito para quem é de origem da matéria, né? Existe isso e eu acho ainda, infelizmente, porque hoje em dia você não precisa ter... O jornalista, ele não precisa ter canudo, né? Ele não precisa ser formado em jornalismo para atuar nos ramos de comunicação. E isso foi um benemérito à profissão do jornalista, né? Então, eu acredito que na época que foi essa uma decisão muito errada, porque o jornalismo profissional, que é aquele que a pessoa se forma em jornalismo e tem um registro de jornalista, é o que a gente sempre prezou. Então, antes de eu estar dentro do jornal, sempre teve um jornalista responsável e agora nós ainda mantemos isso, né? Pela credibilidade que a gente já comentou, né? E a questão de ter uma segurança no que a gente informa. Então, todo dia, todas as vezes que a gente vai publicar uma matéria ou fazer uma reportagem, a gente tem que estar responsável por aquilo que a gente escreve, né? Então, você escrever alguma coisa que você não sabe, né, acaba prejudicando o trabalho dos outros veículos de comunicação. Então, essa questão do crédito, né, eu nunca tive problema de emprestar ou de ceder nossas matérias, assim como nunca tive o problema de quando eu pedi uma matéria não ser cedido, né? Então, eu acredito que isso tem que ser desenvolvido ainda mais dentro da comunicação. Muito bem. João Batista, alguma pergunta para o William a respeito de escrever no jornal, de notícia? Sim. O que você gostaria de perguntar para o William? Ele trabalha bastante de jornalista, né? Isso. Trabalho bastante. Na realidade, nós somos em 3 funcionários. É um entregador, que entrega o jornal na quinta-feira, o jornalista, e eu, que sou comercial e administro também. Então, a gente acaba, como é uma equipe bem pequena, fazendo muita coisa. Então, hoje eu vendo, diagramo, eu entrego, eu visito, eu faço matéria, faço fotografia. Então, a gente faz de tudo um pouco, né? Tem aqui em Santa Catarina, a gente tem uma associação de jornais do interior, que é a DJORI. São mais de 120 jornais no estado, impressos, né?
E eu já fui em alguns outros jornais que tem equipe maior, né? 15, 20, 17 pessoas trabalhando. E daí quando eu chego e digo que nós somos em 13 e produzimos um jornal, eles ficam abismados. Por quê? Porque é uma demanda bem grande. Dá dificuldades quando a gente tem muitos eventos no mesmo dia, que já aconteceu, né? De ter uma coletiva de imprensa às 3 horas em um lugar, daí ter outro evento às 3 horas em outro lugar, e ter outro evento às 3 horas em outro lugar. Então acaba que isso dificulta um pouco. Mas no resto, como é uma cidade pequena e também não acontecem tantas coisas assim, a gente acaba conseguindo atender sempre a demanda, ou se a gente não vai numa matéria, numa entrevista, a gente pede o áudio lá para a rádio, a gente se troca também esses áudios, né? Muito bem. Obrigado, João Batista, participou do nosso Cadávercast, do nosso podcast da Cadáver, né, João Batista? Isso mesmo. Muito obrigado. Muito bem, Doralina, também aluna do AVD, né, Doralina? Sim. Boa tarde, seja Boa bem-vindo. tarde. Boa tarde. Professor. Professor Célio, o William. Muito bem. E tem alguma curiosidade, dona Doralina, antes de eu fazer uma introdução, fique bem à vontade com o William. Mas é uma curiosidade que o Jornal Rocileiro já é meu conhecido. Então, tem uma que trabalha lá, não sei se ela está trabalhando lá ainda. Quem? Mas até nós fazia assim, nós participava ali da oração ali do Gilmar, ali do Servo da Pobreza. Sim. E ela participava junto com nós. Aí, então a gente, que nem você comentou também ali da casa da Alceni, da Alceni, eu conheci ela, sei em tempo onde é que ela morava. Sim. É bem conhecida. Então, pra gente assim, na hora a gente fica emocionado, se emociona, assim, porque é uma coisa assim que é meio, mas também não é coisas assim que Então fora da realidade, responder né? perguntas que ele não possa responder. Sim, E quem que era a pessoa, dona Doralina? Quem que era a pessoa que a senhora conhecia, que trabalhava no jornal? Lembra o nome? Agora eu não lembro como é que era o nome dela. Eu não lembro mais o nome dela, mas ela trabalhava ali no jornal também. Faz tempo? Ela faz tempo já que ela trabalhava. O Jornal Celeiro, quantos anos, William? 30. 30 anos, né? Já faz tempo que ela trabalhava ali. E nesse período desses 30 anos, William, quantas administrações diferentes teve? Sim, passou muita coisa diferente. A gente teve, de direção, né, a gente teve, acredito, com umas 4 diferentes, 4 diretores, 5 diretores diferentes, né, mas vários profissionais de comunicação passaram ali pelo jornal, né, então, desde a Anne, que trabalha hoje na Rádio Simpatia, a Claudete Martins, que trabalha hoje na Câmara de Vereadores, o Felipe Gotes, que trabalha na Cooper Campos, né, a própria Alcinia também era jornalista, né, o Gerson Page também trabalhou uma época, que hoje trabalha na Rádio Cultura. Sim. Então, assim, o jornal sempre foi palco de vários profissionais, né, e nos 30 anos que a gente fez ali, a gente até valorizou, né, esse sentido de, não é os 30 anos que só porque eu estou ali dentro, né, são uma história feita por várias pessoas, né. Então, a Gisiane Agostini, Franciele Parente, né? E essa parente. Franciele. Isso aí mesmo. Eu não lembrava mais o nome dela, Franciele. A Franciele também foi uma pessoa muito especial que trabalhou no jornal um bom tempo. E a comunidade lá, a gente também sempre teve presente, fazendo reportagens, né? Registrando também alguma coisa que sempre era realizada. Então, para nós, assim, é uma alegria poder ter uma história cheia de pessoas que nos ajudaram a construir, né? Tanto o sucesso que é hoje, né? Porque a gente lembra de outros jornais que vieram, né? Tanto impresso como em outros formatos de notícias, portais, né? Que ficaram por algum tempo e não se firmaram hoje. Quando eu comecei a trabalhar ali no Jornal Celeiro, aqui em Campos Novos, o Panorama tinha fechado, né? O Jornal Panorama Regional, que tinha na época. E tinha o Jornal Planalto sendo impresso, nós, né, Jornal Celeiro também sendo impresso, e na época tinha mais uns 2 jornais pequenos, aí acabou que esses 2 jornais, uns fecharam ali, a Gisiane comprou o Planalto,
e transformou em Folha Independente na época. E daí o Folha também circulou até 2019, 2018, 2019 ali, e depois ela parou de imprimir. Hoje eles têm ali o Folha Independente, o portal, mas não tem jornal impresso. E daí nós ficamos com o jornal impresso, né? E como eu falei, enquanto as empresas que acreditam no nosso trabalho anunciarem, os assinantes assinarem o jornal, que eles recebem o jornal em casa, e confiarem no nosso trabalho, vai dar possibilidade de a gente ir continuando, né, dentro desse sentido. Porque para mim, que sou relativamente novo ainda dentro do ramo de comunicação, para mim é muito triste quando eu chego numa cidade e não tem jornal e também não tem rádio, né? Então as pessoas não sabem o que acontece dentro da cidade. Não tem um veículo de comunicação ali. Escutam a rádio de fora, né? E para mim isso, eu fico, de certa forma, fico um pouco triste. Mas enquanto as pessoas confiarem no nosso trabalho, a gente vai continuar. E a gente, um pouco de conhecimento, assim, de informação a respeito da autorização de rádio, da concessão, ela é mais complicada. Do jornal também ou não? Assim, para um jornal circular ou é independente de burocracia legislativa, digamos assim? Não, ele não tem burocracia legislativa, mas ele teria que oferecer segurança de credibilidade, né? Então, assim, hoje em dia, tecnicamente, qualquer pessoa pode abrir um jornal impresso, né? Só que a pessoa vai ter que ter jornalista responsável, vai ter que ter uma equipe de pessoas que façam um jornal, vai ter que ter uma gráfica que ofereça uma qualidade de impressão, vai ter que ser associado, como nós, a uma associação de jornais, para que dê efetividade dentro do trabalho do jornalismo, né? E também não fazer isso daqui 100% por dinheiro, né? Porque o jornal impresso, ele não é só dinheiro. Ele tem que se sustentar financeiramente, é óbvio, né? Mas ele também é um trabalho de comunidade. Então, por exemplo, assim, hoje nós fazemos edital da AMA, da CADAV, da PAI, os editais de publicação que geralmente as entidades fazem. Esses editais a gente não cobra, né? Por quê? Porque a gente tem o nosso cunho social, né? Às vezes uma pessoa vem lá, minha rua tá assim, a minha rua tá assado, que a gente quer divulgar o projeto, né, e tal. Então, esse tipo de coisa é tudo cunho social. E isso a gente acaba fazendo, produzindo, informando a comunidade, atendendo esse setor também. Então, tem que ter uma coisa bem responsável e uma estrutura bem administrada, digamos Muito assim. Bem. E, dona Doralina, a respeito das notícias de hoje em dia, que a gente vê bastante falar sobre notícias falsas, a senhora tem conhecimento também, né, sobre essa circulação de notícias falsas, né? Sim, eu em casa, a rádio é das 6 às 10 da noite. Mas aí a gente escuta bastante jornal. Eu gosto muito de jornal. Se eu estou em casa, eu não perco a hora de jornal. E de manhã também tem o jornal da Rádio Cultura. Às vezes quando é da Rádio Cultura sempre é a simpatia, sempre a gente está escutando jornal. Muito bem. Mais alguma pergunta para o William, dona? Algum? Mas olha, eu achei assim que ele é muito comunicativo. Né? Bastante. Fala bastante. Fala bastante, né? Mas só que tem que falar mesmo. A pessoa tem que, se está numa atividade assim, tem que falar, tem que se expressar, porque se não se expressa, como é que a pessoa vai chegar ali e ficar quieto? Não tem como. Exatamente, né? Tem que falar. Muito bem. Acertamos então no convidado, né? Sim. Tem que falar. A minha curiosidade é que eu quero saber, você falou que vão para outras cidades, saem fora, né, na cidade aqui no redor. Quando dá algum acidente, algum de morte ou alguma coisa assim, vocês vão fazer a reportagem? Na realidade, até uns anos atrás, a imprensa ia, né? Hoje em dia ainda a imprensa ainda vai um pouco. Como todos os veículos de comunicação são bem ocupados com a programação, principalmente as rádios, né? E nós também, com a produção do jornal, a gente não tem muito tempo para se disponibilizar e ir até nos locais quando dá esse tipo de coisa. Nós, hoje em dia, temos uma assessoria
que é do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal. Eles mesmos, quando acontece um acidente, eles mesmos fotografam esses acidentes, produzem um texto básico, né, das informações do que aconteceu, como aconteceu, aonde aconteceu, né, e eles encaminham essas informações para o grupo onde a imprensa está reunida, né. Então, nesse grupo da imprensa, essas informações a gente dá uma filtrada nelas e daí faz a publicação dessas notícias. Então, se acontece algo que nós estamos por perto e é possível ir até o local, a gente vai. Se é uma coisa já que não deu muito tempo para ir, eles mandam para nós as informações, né? Isso dentro da imprensa é uma coisa levada muito a sério. E também tem muitas legislações diferentes, né? Por exemplo, hoje, quando sofre um acidente e morre uma pessoa, não é colocado mais o nome da pessoa lá na matéria, né? É colocado só as iniciais, né? Por quê? Porque não se sabe como aquela pessoa veio a óbito naquele acidente. Então, assim, para não causar constrangimento, não causar percalços, né? E também quando acontece informações com relação a operações da Polícia Civil, operações da Polícia Militar, com drogas, com outras coisas, então é só utilizar as iniciais das pessoas, né? A letra inicial do nome e a idade, às vezes, quando é possível, né? Uma coisa também que eles não divulgam mais, e acho que é correto não fazer, fotos de pessoas em óbito nos acidentes, né? Então, quando a pessoa recebe uma foto lá de uma pessoa morta num acidente, essa foto não foi repassada à imprensa pelas polícias, pelo setor de segurança. Essa foto foi alguém que tirou de lá na hora que estava perto e acabou viralizando, porque os setores não passam esse tipo de foto. Até porque a gente hoje sabe que hoje a internet é livre, né? Você pode postar o que você quiser, mas acaba impactando psicologicamente na vida de muitas pessoas, né? Então, assim, até um tempo atrás, quando eu entregava jornal, eu lembro na época uma notícia que foi bem marcante aqui em Campos Novos, que uma pessoa se hospedou num hotel aqui da cidade e pulou da janela do hotel, né? Se matou. Sim, e se suicidou. E daí, essa matéria tinha sido notícia e a gente fez a matéria, né? E foi a nossa matéria, entre aspas, de capa. Só que eu entregava jornal na época, as pessoas, e não tinha muito portal de notícias, só tinha o jornal e as rádios. E as pessoas queriam, quando eu entregava o jornal, as pessoas, tá, mas cadê a foto do morto? As pessoas queriam ver a foto da pessoa morta lá, sabe? E eu falava assim, não, a gente não é esse tipo de imprensa, né? Então, por quê? Porque não é... O que a pessoa ganha, né? O que o meio de comunicação ganha com isso? Não ganha nada, né? Então, assim, nós noticiamos dentro do nosso portal de notícias alguns acidentes, algumas coisas hoje em dia, mas nós não temos isso como foco dentro do Jornal Celeiro, porque nós temos o pensamento de que a gente já vive muitas notícias ruins ao longo do dia, né? Então, assim, se é algo específico e é importante, é interessante noticiar, né? Como aconteceu da creche, né? Aquela tragédia da creche. Então, isso é uma matéria que vai impactar na sociedade, que as pessoas têm que se conscientizar na segurança das escolas, por exemplo. Esse tipo de matéria vale a pena publicar porque ela vai trazer um benefício a longo prazo de melhorar a segurança nas escolas, das autoridades e tudo mais. Agora, outras coisas menores... dentro do nosso veículo de comunicação, a gente não tende muito a publicar por esse sentido de ter um posicionamento de que há tantas notícias ruins no dia a dia que a gente prefere escolher notícias melhores, né? Notícias boas. Contanto que isso não sai no jornal impresso. Isso, quando a gente publica somente no nosso portal de notícias. Né? Então, nós temos os feedbacks dos nossos leitores que pegam o jornal toda semana na mão, que são notícias de Campos Novos, de pessoas de Campos Novos, produzidas com pessoas de Campos Novos. Então, para nós, isso é uma alegria muito grande, né? É que nem eu comentei com vocês aqui, que nós vamos produzir uma matéria do podcast, que é uma coisa feita em Campos Novos, com pessoas de Campos Novos, com vocês, entendeu? Então, é uma coisa tão
boa de você noticiar e as pessoas trazem para nós essas pautas boas, né? Então, para nós isso é mais interessante. Pode ser que as pessoas não queiram ler muito sobre isso, como clicariam numa matéria de acidente, por exemplo, porque as pessoas tendem a fazer isso, né? Mas nós ainda decidimos ainda valorizar as boas notícias, isso, digamos exatamente. Assim. Mas é necessário também, né? Por quê? Porque dentro de um acidente, quando tem vários pensamentos, por exemplo, que eu também concordo, que quando as polícias repassam essas informações, às vezes a pessoa está saindo para viajar e vai passar por aquela estrada do acidente. Então isso é interessante noticiar, porque às vezes alguém que vai passar pela estrada já fica meio que ligado que aquele quilômetro, naquele local, perto daquele lugar, teve um acidente, né? Então assim a gente sempre tem que ter um cuidado nesse sentido, mas acredito que sempre que possível a gente está dentro do que é realizado dentro da imprensa. Muito bem. Isso que tudo. E sobre o que você falou, e de repente as pessoas vão entrar, vão ler, vão ver por curiosidade, né? Porque é numa instituição onde que, né, atendido cego e surdo, eles querem saber como que acontece, o que acontece. E às vezes é onde eles vão entrar para ler ou para ver, né, como que é. Eu vou te dar um feedback até aqui da Cadave, que a gente, quando foi feito o jardim sensorial aqui na frente, né, foi uma obra na frente aqui da rua, né, e as pessoas passavam e não sabiam o que era, né. E eu lembro que naquela oportunidade a gente veio aqui, fez umas fotos, eu falei com a engenheira, com o pessoal, e a gente fez uma matéria do que era aquilo. A matéria viralizou, né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam o que era, para que servia, qual que era o sentido, né? Então, então assim, é que nem nós comentamos ali do Braille. Até uns anos atrás foi feito um estudo de utilização de Braille dentro do jornal impresso. Mas como hoje a gente sempre imprime em papel jornal, o papel jornal ele não dá tateabilidade ao Braille, né? Mas assim, acabou que naquele momento a gente fez a implementação do portal com o Braille ali dentro do portal, né, a acessibilidade. Mas acredito que é importante o trabalho do podcast aqui de vocês e também do Jardim e da Cadave, que também já veio pessoas aqui para levar para fora, né? Assim como tem a AMA, que o pessoal vem visitar para levar para fora, porque são projetos que são essenciais, atendem a comunidade e as pessoas não sabem para que serve, mas que são muito importantes, né? Então, assim, acho que isso é fundamental a nós informar cada vez mais e estar presente dentro desse tipo de projeto. Exatamente, e até mesmo porque às vezes as pessoas ficam filtrando aquilo que é de interesse deles e aquilo que não é de interesse deles, né? Ou que eles têm uma afinidade com aquele determinado assunto, né? A gente vê pelas leis que são criadas, por exemplo, as leis de inclusão social, seja para o cego, para o surdo, ou para o deficiente físico, ou doente que tem a deficiência intelectual. Quem criam as leis são aqueles legislador que tem afinidade, parentes que tem um parente que tem aquela determinada dificuldade, aí eles entram naquele ramo e criam as leis, né? Mas os que não têm, às vezes até desaprovam, né, as leis que são criadas porque não tem aquela afinidade ou aquele interesse por aquele determinado. E nós estamos atualmente num momento, né, agora está sendo discutido no Congresso Nacional a PL das fake news, né, que vocês até comentaram aqui. Esse projeto de lei, eu não tive lendo ele 100%, mas tem muitas pessoas querendo mexer e acrescentar coisas e tudo mais, e esse PL das fake news também cabe na questão da liberdade de expressão, que é o que nós comentamos aqui, né? Então, assim, todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo têm liberdade de expressão. Só que você tem que distinguir liberdade de expressão com ofensas ou com posicionamentos, né? Porque eu dizer que eu sou livre para me expressar é uma coisa. Agora, a minha opinião é a minha opinião e não é a opinião da sociedade. E a sociedade também não tem que pegar a minha opinião para transformar numa bandeira, digamos assim, né? Então, nesse projeto de lei das fake news, o que acontece hoje?
as pessoas têm o celular na mão, acabam recebendo todo tipo de vídeo, notícias, né? E acabam clicando, entrando em sites que não são sites desconhecidos, né? E acabam com dados roubados do celular, contas bancárias e consumindo uma notícia mentirosa, né? Uma parte que está dentro da Associação Nacional de Jornais, que acabou se aperfeiçoando nesse negócio das fake news, foi que eles querem fazer um cadastro dos veículos de comunicação de todas as cidades, jornal impresso, rádio e tudo mais, para que quando a pessoa pesquise no Google, puxe esses veículos de comunicação que vão ter a credibilidade daquela região ali, né? Mas isso ainda está sendo bem estudado. O Google pretende também pagar pelas notícias, o trabalho jornalístico também. Então é uma coisa bem formada, mas que ainda precisa se conversar muito, porque é muitos campos dentro da liberdade de expressão. Então é a mesma coisa vocês aqui que vivem no mundo, né, dos cegos e dos surdos, e uma pessoa que vem de fora, que não sabe o que é, ter um posicionamento dentro de uma coisa que está totalmente errada, né? Então assim, isso acaba que é a mesma coisa que uma fake news, né? Porque a pessoa acha que está falando o certo e não está falando o correto, né? Então acredito que isso, a liberdade de expressão, ela é uma coisa que tem que ser mais desenvolvida dentro da educação nas escolas, dentro dos debates com as pessoas e dentro das classes, para que as pessoas possam ter liberdade de expressão com palavras que sejam condizentes com o assunto, ou que a pessoa domine aquilo ali, né? Porque senão a pessoa não vai acabar falando o que acha e não tem certeza. E essa liberdade de expressão mal utilizada acaba prejudicando a liberdade de imprensa, né? De fazer o trabalho correto, né? Prejudica a liberdade de imprensa, causa processos jornalísticos, né? O que é um processo jornalístico? É aquilo que eu comentei no começo, de eu vim aqui escrever uma matéria de uma coisa, não apurar 100%, não pegar todas as informações e lá escrever uma matéria e publicar, né? Então isso acaba denegrindo o trabalho de outras pessoas. Então hoje, né, se acontece, por exemplo, com a administração municipal, né, que a gente vai lá, tem um problema numa rua ou num bairro, a gente pode ir lá ouvir o morador, ouvir o secretário de obras, digamos assim, ouvir o prefeito, mas nós temos que ouvir todas as pessoas que estão envolvidas ali. Eu não posso simplesmente ir lá fazer uma matéria com o morador e daí não procurar ninguém. Então isso não pode acontecer. Então essa busca pelas informações, essa apuração, ela é importante e ela acaba sendo uma coisa que denota a verdadeira reportagem, né? O que é verdade, né? Porque senão acaba que daí isso, se a pessoa faz algo que não seja dentro disso, vai acabar prejudicando os outros veículos de comunicação. Ah, mas isso aqui não é verdade. Ah, não, mas isso aqui aconteceu de outra forma, né? Aquele disque, digamos assim. E como que é a forma de atuar do Jornal Celeiro, por exemplo? O evento, a notícia ou a informação em si? Existe um evento, o Jornal Celeiro vai lá entrar em contato com o promotor vem até o celeiro, há uma parceria, há uma comunicação, como que acontece essa Depende muito da situação, né? Há pessoas que vêm realizar eventos em Campos Novos que buscam a gente para divulgar o evento, para cobrir o evento, para depois noticiar o evento, e tem coisas que a gente vai atrás, né? Então, se é alguma coisa muito grande que vai acontecer, nós vamos atrás do pessoal, conversamos, sempre tem assessoria de imprensa ali para dar o apoio, né? Então, isso acontece tanto com eventos, com empresas, com matérias esporádicas, né? Às vezes a pessoa traz pauta, os leitores trazem pautas para nós. Então a gente recebe no Facebook, no Instagram, tipo assim, faça uma matéria sobre isso, eu vi isso lá em tal lugar, o que vocês acham de produzir uma matéria sobre isso? Então acaba que a gente vai buscar, né, uma resposta ou um desenvolvimento daquela reportagem dentro daquele setor. E no meio público, digamos assim, da informação, de obter a informação do meio público para dar respaldo à população, como que é
esse vínculo de vocês com o poder público, já, por exemplo, falando de municipalidade. Tem uma reclamação tal, ou tem um caso acontecendo a respeito do poder público, como que é o acesso da imprensa, né? Hoje É fácil, nós temos um bom acesso com a Prefeitura de Campos Novos, os secretários, com a Câmara de Vereadores, um acesso muito grande. Então, assim, sempre quando a gente é procurado para qualquer tipo de informação, a gente tende a procurar, saber os fatos, apurar, conversar, né, saber o que é, né, o que a gente pode fazer. A gente já teve resolução de muitos problemas em Campos Novos a partir de reportagens do Jornal Celeiro, né? Então, assim, eu lembro na época uma muito marcante, o loteamento Faedo, né? A gente foi lá, fez uma matéria, depois, alguns anos depois foi desenvolvido o projeto, depois saiu o loteamento, e a gente acompanhou várias coisas, né? A escola José Faria Neto fez 50 anos agora, né? Mês passado. A gente esteve lá na época em que a escola estava caindo os pedaços, tirou foto, fez matéria, depois a gente foi de novo fazer uma cobrança, depois a gente acompanhou todo o processo de doação do terreno da prefeitura, quando o terreno foi começada a construção pelo Estado, a gente foi na inauguração, agora a gente foi nos 50 anos, então isso é muito legal, porque tem muitas coisas que a gente acompanhou desde o começo, e tá ali também sempre dando uma melhoria de necessidade, de contribuição. Toda a imprensa é assim, né? A Rádio Cultura também é assim, Rádio Simpatia também é assim. Então, os veículos de comunicação, eles não são principalmente utilizados para noticiar, mas eles também são um espaço em que possa ir as demandas para desenvolver coisas que estão ali paradas, ou ideias para desenvolver um município. Fiscalização, né? Fiscalização. Muitas coisas em Campos Novos seguiram devido ao trabalho da imprensa. Né? Às vezes até no meio social, às vezes a gente escuta, às vezes até a gente já praticou uma ação dessa natureza, por exemplo, dizer, não, vou levar para o meio de comunicação. Porque a gente acredita que levando para o meio de comunicação é visível para o maior número de população e todo mundo vai cobrar com o mesmo objetivo. E as pessoas que buscam um veículo de comunicação, elas querem isso, elas querem visibilidade para aquele problema, e é o direito de todo mundo, eles querem resolução, né, daquele problema, visibilidade, e que aquilo seja resolvido, porque e isso é uma coisa que eu já tenho conhecimento. Se a pessoa busca o jornal ou a rádio, geralmente ela já buscou o prefeito, já buscou o secretário, já buscou os responsáveis e não conseguiu resolver o problema. Aí ela veio para os veículos de comunicação. E acaba que ali nessa força a gente consegue dar uma ajuda, né? A gente não está ali para resolver, não é nossa responsabilidade. Mas aqui em Campos Novos, nos últimos anos, essa questão de demandas melhorou bastante. Melhorou bastante. O Jornal Celeiro hoje tem quantas páginas, falou? De 12 a 16 páginas, é todo colorido, né? E também trabalha as editorias de saúde, segurança, educação, comunidade, tem os artigos que são escritos pelos colunistas, tem horóscopo também, que o pessoal pediu esse ano pra gente retornar com horóscopo, tem os anúncios, né? E a gente tenta fazer um trabalho aí de divulgação de todos os setores que nos procuram, né? E das empresas também e tudo mais. Você falou que está a nível regional, né, a circulação? Isso, Campos Novos, Celso Ramos, Brunópolis, Vargem e Abenão Batista. E a assinatura é mensal, semanal, tem anual? Ela é anual. Ela é através da conta de luz, onde a pessoa paga junto com a energia elétrica, ou senão a pessoa paga no valor, né, do ano ali em depósito bancário. Né? A pessoa recebe o jornal toda quinta-feira em casa. Nós temos um sistema de entrega que é bem legal, porque o jornal ele é impresso em Lages na quarta-feira. Aí a gente manda para a gráfica na quarta-feira ao meio-dia, ele é impresso à tarde, e eu vou buscar em Celso Ramos, porque o ônibus não tá vindo mais até Campos Novos, então a gente vai até Celso Ramos buscar. E o nosso entregador, que é o motoboy, ele entrega ainda na quarta-feira à noite, né? Por quê? Porque a nossa intenção é, de manhã, a pessoa abrir a porta da casa e tá o jornal lá, porque ela acorda cedo, quem assina o jornal acorda cedo, gosta de tomar café lendo já o jornal antes de ir trabalhar.
Então esse jornal tem que chegar bem cedo. Então a pessoa ela pega ali, toma um café, lê o jornal e depois vai trabalhar. Então essa é a intenção que a gente tem. No comércio é entregue no mesmo dia também, alguns ainda de madrugada, alguns durante o dia, até umas 8 horas, tem locais ali, a gente circula toda quinta-feira. A gente vê bastante no comércio, né? Mais ou menos uma estatística que você possa ter, assinantes mais pessoas físicas ou comércio, pessoa jurídica? Pessoas físicas de assinantes, né? E daí os anunciantes a gente também entrega os exemplares, porque os anunciantes não pagam assinatura. Eles pagam um anúncio, no caso. E daí os assinantes, né? E o público em geral. Então a gente tem a média de que nós imprimimos 1.000 exemplares toda semana, às vezes 1.500, mas toda semana 1.000 exemplares. A gente tem a média de que até 5 pessoas a 7 pessoas pegam um jornal na mão. Né? Por quê? Porque às vezes eu deixo lá na casa, aí o pai pega na mão, a mãe pega na mão, o vô pega na mão, aí chega o vizinho, pega na mão. Aí tem uns nossos assinantes que dão o jornal para os vizinhos. Então o jornal acaba circulando entre as pessoas. É a mesma coisa na empresa, geralmente vai lá para a secretária, para recepção, depois vai para o dono, vai para o gerente e aí fica circulando esse jornal ali. E mais ou menos por número de matérias, ou depende do tamanho de cada matéria, ou mais ou menos vocês têm uma ideia da quantidade de matéria por tiragem? Olha, dependendo da semana, umas 4 a 5 reportagens produzidas, né? Mais as do site, né? Então, nós geralmente publicamos 4 matérias no site por dia, 2 de manhã e 2 da tarde, e quando não publica mais. E daí a gente produz 4, 5 matérias, reportagens para o impresso, né? Que seria reportagem de capa e mais as outras que tenha dentro do impresso. A gente vê meio seguido aí nas redes sociais as premiações que vocês recebem, participam desse reconhecimento, né? Sim, a gente tem desde 2009 que começou uma empresa de pesquisa a atuar aqui no município de Campos Novos, o reconhecimento do jornal mais lido da cidade e o de jornal de maior circulação na região, né? Então sempre a gente teve esse reconhecimento, até pelo nome Jornal Celeiro já ter 30 anos, né? Então é um jornal muito conhecido, as pessoas conhecem bastante, indicam bastante o nosso nome, então acabam que a gente é bem reconhecido para essas pessoas e devido ao trabalho que a gente realiza, né? E ali em Celso Ramos e Anitta, se eu não me engano, também tem o Correio dos Lagos, né? Tem o Correio dos Lagos. Tem essa concorrência lá ou tem? Não, o Correio dos Lagos, inclusive, é filiado à DJORI, que é a associação que nós também somos filiados. E nós pegamos uma região e eles pegam outra região. Então, não temos rivalidade com o Correio. Conheço o pessoal de lá, a Kelly, o proprietário, não lembro o nome dele agora, mas são pessoas muito legais. Muito bem. A Cadavrecast, o podcast da Cadáver, hoje com o William Peretti, do jornal O Celeiro, jornal impresso e também digital, aqui de Campos Novos e região, fazendo esse bate-papo hoje aqui com os alunos da atividade de vida autônoma, juntamente com a professora Marisa Barros, e levando informação a respeito da nossa instituição aqui de Campos Novos, para todo o estado, para todo o Brasil, e quem tiver interesse de adquirir maior conhecimento a respeito do público surdo, cego, especialmente aqui da Cadáver, conhecendo um pouco mais qual que é essa realidade e que eles também têm as mesmas curiosidades e também têm o direito às mesmas informações que nós, videntes e que são ouvintes. Então, muito obrigado a Cacildo, que ainda está aqui conosco no Cadavrecast. Muito obrigado a Doralina, que participou também, aí, uma participação ótima junto com o William e também o João Batista. E o nosso muito obrigado também para a professora Marisa, que é digamos, a idealizadora desse momento aí, que falou, vamos convidar o William, vamos convidar alguém da comunicação para falar aí para os alunos a respeito de como que funciona, né, a parte do jornal. E somos gratos, William. Eu que agradeço vocês aí pelo